Para você que está chegando, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A gente vai orar e a gente começa o nosso tema de hoje, beleza? Pai, muito obrigado por mais essa noite na Tua presença. Nós te louvamos, Espírito Santo, porque sabemos que o Senhor está agindo em nosso meio, o Senhor tem nos ensinado. Nós convidamos o Senhor, convidamos o Espírito de sabedoria que vem de Ti para estar aqui nessa noite. Convidamos o Senhor para conduzir essa conversa, Espírito Santo. O Senhor tem liberdade. E nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Gente, na semana passada, na conversa passada, a gente falou justamente sobre o julgamento, a crucificação de Jesus. Nós falamos sobre todo aquele processo, sobre a dor, sobre a humilhação, sobre o sacrifício. Nós avançamos, conversamos sobre o sepultamento e a gente terminou com José de Arimateia, que era um dos membros do Sinédrio, indo até Pilatos, o governador, e pedindo o corpo de Jesus. E aí ele, juntamente com Nicodemos, pegam o corpo de Jesus, envolvem no lenço fino, vão até um sepulcro novo que tinha sido aberto numa rocha, e eles colocam o corpo de Jesus lá. E uma pedra é usada para fechar aquele sepulcro. Né? A gente teve uma conversa bastante solene, foi um momento de muita reflexão, momentos de comoção, não tem como não se comover com o sacrifício que o nosso Senhor fez por nós, né? Mas hoje a gente vai avançar para algo muito precioso, muito maravilhoso. A gente vai falar da verdade mais essencial que tem em toda a fé cristã, que é a de mais relevante, que é justamente a ressurreição de Jesus, o nosso Senhor. Né? Porque a morte, ela não foi o ponto final. A morte não conseguiu conter o nosso Messias e depois de 3 dias ele ressuscitou. A gente vai começar aqui lendo 1 Coríntios 15. Estamos um pouquinho depois da nossa proposta, né? Nós estamos vendo os evangelhos, estamos na série do Panorama Bíblico hoje. Em nome de Jesus, se Deus quiser, a nossa última conversa dos evangelhos, né? Mas a gente começa lá em 1 Coríntios 15, que fala o seguinte, a partir do versículo 22. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feita as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos viverão em Cristo. E lá em Romanos 4, 25, a gente vê o qual por nossos pecados Jesus foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Gente, quando Jesus morreu, o corpo dele estava morto. Estava morto, era um corpo sem vida. Mas o espírito dele estava com o Pai por um tempo. O corpo dele sem batimento, sem emitir calor, sem sangue circulando. Mas aí, no 3º dia, o Espírito do Senhor vai até aquela tumba, onde estava o corpo de Jesus, envolto naquele lenço. O Espírito do Senhor vai e ressuscita Jesus dentre os mortos. É isso que acontece. Aí o coração volta a bater. Sangue volta a circular. A coloração começa a ganhar contornos de vida. E o nosso Messias, que estava fisicamente morto, ressuscita fisicamente. Triunfante, vitorioso sobre a morte. Porque a morte não pode conter um homem sem pecado. Então, Jesus é vindicado justamente na sua ressurreição, né? Ele foi ressurreto pela nossa justificação, como a gente leu aqui em Romanos 4, 25, o qual, por nossos pecados, foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Ele viveu, ele morreu, ele ressuscitou para nossa justificação. Então, todo o processo pelo qual nós somos justificados perante Deus depende justamente da vida, da morte e da ressurreição de Jesus. Toda a verdade da Bíblia gira em torno desse ponto central. Se a gente tira a ressurreição
de cena, nós tiramos a Bíblia de cena. Tudo não passa de um conto de fadas. Mas o nosso Cristo ressuscitou. E essa é a garantia do cumprimento de todas as promessas, desde a primeira página das Escrituras até a última página das Escrituras. É isso que fez com que aqueles apóstolos, aqueles 12, aqueles 11 no caso, né, que dispersaram depois da morte de Jesus, vissem Jesus ressurreto e adquirissem um novo ânimo para percorrer o mundo, pregando com ousadia o evangelho a ponto de morrerem. Foram martirizados. Só João que morreu velhinho e morreu preso na ilha de Patmos. Os outros foram martirizados a ponto de entregar as suas vidas por uma verdade. Ninguém entrega a vida por uma mentira. Eles entregaram por essa verdade, porque eles testemunharam Jesus ressurreto. E é justamente esse o tema da nossa conversa de hoje. A ressurreição de Cristo, a sua ascensão e os dias em que ele passou aqui, depois disso, cerca de 40 dias, até que ele subisse aos céus. Então, é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Muito precioso, né, gente? Eu vou tentar ser o mais breve possível na primeira parte da nossa conversa, porque eu quero que a gente use uns minutinhos no final dessa nossa conversa de hoje para a gente falar sobre o último capítulo dos Evangelhos. O último capítulo dos Evangelhos. Qual que é o último dos 4 Evangelhos? Qual que é? Você sabe, né? João. Qual que é o último capítulo de João? O capítulo 21. E esse capítulo 21, ele é tão precioso, mas tão precioso, gente. Eu estava ouvindo e lendo os ensinamentos do MacArthur e tem tanta coisa rica. Então eu vou tentar passar um pouquinho mais rápido na primeira parte para a gente poder chegar nesse capítulo, que ali a gente vai explorar alguns pontos bem bacanas, tá? Então a nossa conversa começa hoje no dia posterior ao da crucificação. Os líderes religiosos chegam até Pilatos e eles falam, né? Isso está lá em Mateus 27. Eu não vou ler, não. Eu vou citar para vocês, porque senão a gente vai perder mais tempo, né? Eles viram lá e falam, olha, Pilatos, a gente lembra que aquele enganador, palavras dos líderes, né? Falou que iria ressuscitar ao 3º dia. Então, mandam os guardas para lá, para não acontecer de chegarem os discípulos e pegarem o corpo de Jesus e anunciarem, então, que ele ressuscitou. Porque se isso acontecer, o último erro vai ser pior do que o primeiro. Quando você vai lá no original, na palavra que foi usada no grego, a gente tem aqui o último engano, tá? É uma tradução mais acertada do que o último erro. E aí Pilatos foi e concedeu a guarda, eles foram lá, selaram a pedra que tapava o sepulcro e os guardas ficaram lá. Por que a gente está citando isso aqui? Gente, olha só, Jesus já havia falado que ele iria ressuscitar ao 3º dia. Quando a gente for ver ao longo da nossa conversa, tudo indica que os discípulos nem tinham essa certeza toda de como seria essa ressurreição, porque eles duvidaram, eles ficaram incrédulos, eles dispersaram. Eles, por vários momentos, eles não estavam seguros se aquilo tinha acontecido. Mas aqueles líderes religiosos lembraram do que Jesus falou e pensaram, ele vai, de alguma forma, vão falar que ele ressuscitou fisicamente. Então, vamos já impedir que isso aconteça, porque o último engano, que engano era esse? Das pessoas que viriam acreditar que Jesus tinha ressuscitado. Seria maior do que o engano daqueles que tinham acreditado que Jesus era o Messias por conta da sua vida, dos seus ensinamentos, da sua obra e tudo mais, né? Mas, curiosamente, esses homens estavam profetizando contra si mesmos. Contei para mim, não é para mim não, contra eles mesmos. Por que isso, gente? Porque, de fato, aquela pedra, ela foi removida da tumba, mas de forma sobrenatural, não foi por mãos humanas. Um anjo aparece, um terremoto acontece e aquela pedra, ela é removida, ela é rolada. E no momento em que isso ocorre, os guardas ficam assombrados, atemorizados. E eles fogem, e eles vão até os líderes religiosos, eles contam o que aconteceu. E quando os líderes religiosos escutam aquilo, o que a gente esperava é que eles reconhecessem o engano deles. Reconhecessem, nossa, nós crucificamos o Messias. Mas não é isso que acontece. Eles continuam com o coração endurecido, com aquela inveja, com aquela preocupação em manter o status social deles. E aí, eles subornam os guardas, para que os guardas contassem que, na verdade,
os seus discípulos tinham vindo e furtado o corpo de Jesus. Então, realmente, o segundo engano, o último engano, se tornou muito pior do que o primeiro. Mas o engano de quem? Dos líderes religiosos, né? Chega no dia seguinte, Maria Madalena, ainda de madrugada, vai até o sepulcro com outras mulheres, levando especiarias, e quando chegam lá, ainda se perguntando como é que a gente vai remover essa pedra, elas se deparam com a pedra fora do caminho, já tinha sido removida. E quando elas entram, tá a tumba vazia, não tem nada lá. E aí, um anjo vira e fala, por que vocês estão procurando aqui? Ele já ressuscitou, como ele havia dito. Vai lá e anuncia para os discípulos. E elas vão e contam para os discípulos, eles duvidam. E aí, Pedro e João correm até o sepulcro, isso está relatado tanto no Evangelho de Lucas quanto no Evangelho de João. E aí, quando eles chegam lá e eles entram, eles se deparam com aquela tumba vazia, mas os lençóis que cobriam o corpo de Jesus estavam lá. E o lenço que cobria o rosto de Jesus estava enrolado num canto. Isso era muito significativo, porque se alguém tivesse saqueado aquela tumba, havia saqueadores naquela época. Então, quando colocava pedra, era justamente para evitar o saque, né? Apesar que o saque não acontecia no início, porque os 7 primeiros dias eram de luto, a família estava sempre presente, então deixavam para fazer isso depois, normalmente. Mas se alguém tivesse saqueado o corpo de Jesus, não teria deixado o lenço para trás. Tinha levado tudo, a pessoa ia pegar tudo e sair correndo. Se tivesse enterrado em outro lugar, ia enterrar com aquele lenço também. E aquele lenço que estava no rosto, na cabeça dobrado, significava que ela foi removida com cuidado, com carinho, e deixada num canto. Então, foi uma evidência muito grande, né? E aí até fala que Pedro ficou pensativo e naquele momento João creu, né? Não sabemos se ele creu no que Maria tinha dito ou se ele creu no que finalmente estava escrito nas Escrituras sobre Jesus ressuscitar ao terceiro dia, né? Tem entendimentos dos dois lados, né? Inclusive Lutero entende no primeiro caminho, teve muita gente que entende no segundo, nessa segunda direção. Enfim, a verdade é que eles voltam para casa, Maria continua ali e Jesus aparece para Maria. A primeira pessoa para quem o nosso mestre aparece é Maria. E Maria, quando vê Jesus, ela primeiramente acha que era um jardineiro. Ela até fala, onde é que foi colocado o corpo dele? Olha só, ainda estava incrédulo, estava sem entender. E aí, talvez duvidando da própria visão que tinha visto antes, será que eu vi mesmo aqueles anjos? Enfim. E aí Jesus fala, Maria, e aí ela se toca que era o Messias. Olha que coisa preciosa. E aí ele fala, vai lá, e fala para eles, fala para Pedro que tinha negado Jesus, e fala para os meus discípulos. E aí ela vai até os discípulos para contar que o mestre estava vivo. E gente, foi muito significativo Jesus aparecer primeiro para Maria. Porque naquela época, o testemunho das mulheres não tinha valor. Não tinha valor. Quando a palavra fala que pelo testemunho de 2 pessoas alguém é condenado, é o testemunho de homem. Então, se aquela história tivesse sido inventada, se aqueles homens tivessem feito um livro fruto da imaginação, fruto da ficção, do seu próprio pensamento, devaneio, eles não teriam usado uma mulher como sendo a primeira testemunha da ressurreição de Cristo. Teriam usado um homem, porque o homem traria muito mais credibilidade em seu testemunho. Mas Jesus aparece primeiro para Maria Madalena, aquela mulher de que ele tinha retirado os demônios lá atrás. Enfim. E aí, Maria sai de cena, vai lá falar para os discípulos, e logo depois a gente vê a história dos 2 discípulos, 2 seguidores de Jesus que estavam a caminho de Emaús, uma vila que ficava próxima de Jerusalém. E lá estavam aqueles 2 discípulos, 2 seguidores, tristes, abalados, conversando. E Jesus aparece pertinho deles e eles não reconhecem que era Jesus. E Jesus pergunta, por que vocês estão com esse rosto, com essa tristeza? O que vocês estão conversando aí? E aí aqueles 2 discípulos viram, você é de fora? Você é forasteiro? Será que você é a única pessoa daqui de Jerusalém que não sabe que Jesus, um profeta poderoso em palavras, poderoso em obras, que nós esperávamos que viria trazer o livramento, queria trazer o reino de Deus para cá,
foi morto pelos principais, pelos nossos líderes, eles mandaram ele para a morte, ele foi crucificado. É bem verdade que ele disse que ele ressuscitaria ao terceiro dia. E algumas mulheres foram até a sua tumba e viram anjos e falaram que ele não estava mais lá, que ele ressuscitou. Mas hoje é o terceiro dia. E alguns homens foram lá e não viram nada. Gente, olha a cabeça daquelas pessoas, daqueles homens. Como eles estavam com dificuldade para reconhecer que Jesus havia de fato ressuscitado como ele havia dito lá atrás que ele faria, né? Gente, os discípulos estavam emocionalmente abalados. Eles estavam incrédulos, eles eram lentos para admitir a possibilidade daquela ressurreição. Talvez eles estivessem imaginando que essa ressurreição no terceiro dia fosse ser de uma forma completamente diferente, que Jesus ia aparecer dos ares com miríades de anjos para finalmente livrar Israel. Não viram, não conseguiam entender toda a Escritura, todos os profetas, tudo que foi falado. E Jesus vira para eles e fala: ó nécios, tardios para aceitar, para entender aquilo que desde lá de trás os profetas foi revelado. E aí Jesus vai andando com aqueles dois até Emaús, explicando, passando por todas as Escrituras e mostrando como o Cristo deveria vir, sofrer e morrer para que o seu reino chegasse, para que ele entrasse na sua glória. E aí eles chegam até a aldeia, aqueles dois convidam Jesus para pernoitarem com ele, Jesus vai, e à mesa, Jesus parte o pão, algo que era feito pelo líder da casa, pelo dono da casa, mas Jesus assume esse papel, e no momento em que ele reparte o pão, aqueles dois têm os olhos abertos, e eles percebem que era o próprio Cristo que estava ali. E nesse momento, Jesus desaparece. E eles, cheios de alegria, falam: nossa, você viu como o nosso coração ardia no momento em que a gente caminhava e ele abria, ele expunha as Escrituras para a gente. Gente, como deve ter sido preciosa essa conversa, né? É uma pena que nós não temos esse relato, mas de vez em quando eu viro para Deus e falo: Deus, ó, anota isso aí para lá na glória o Senhor me contar, né? Tem umas perguntinhas que eu fico com medo de esquecer. E uma coisa que eu já falei: ó, Senhor, anota aí essa conversa, por favor, eu quero saber o que o Senhor falou para aqueles dois, que deve ter sido muito poderoso, né? Enfim, aqueles dois, então, saem, vão imediatamente lá para Jerusalém, lembrando que era noite, né? Tinham chegado aquilo, mas eles correm para Jerusalém para encontrar com os 11, para contar o que tinha acontecido. E eles chegam em Jerusalém, os apóstolos se reuniam numa casa lá, a casa estava fechada, estavam morrendo de medo, gente. Olha a situação dos apóstolos, com a porta fechada para ninguém entrar, para não correr o risco. O líder foi morto, pode ser que venham pegar a gente também, né? E aqueles homens contam, chegam e contam o que aconteceu, e eles até falam: Pedro viu Jesus. Então, o primeiro discípulo para quem Jesus aparece é Pedro. Mas só Pedro tinha visto, a gente nem tem o relato de como isso aconteceu, a gente só tem a citação, tá lá em Lucas, deixa eu ver aqui, Lucas 24, versículo 34, essa é a referência, depois você pode olhar lá. E nesse momento que eles estão, então, contando o que aconteceu, quem aparece? Jesus aparece. A porta estava fechada ainda, Jesus aparece no meio deles, né? Ele atravessou pela parede. E aí, aqueles discípulos assustam, acham que é uma assombração, um fantasma que chegou assim do nada. E Jesus vira e fala: calma, olha para mim, olha as minhas mãos, olha as marcas dos cravos, olha os meus pés, olha a marca na lateral, toque em mim, veja que eu sou de carne e osso. Aí Jesus pede, ele pega um pedaço de pão, favo, na verdade pão não, ele pega um peixe assado, pega um favo de mel, ele come, e ele fala: por acaso um espírito comeria? E ele mostra ali, mais uma vez, que era o próprio Cristo, em carne e osso, né? Todas essas aparições de Jesus comprovam justamente que havia continuidade entre o corpo que foi para a tumba e o corpo que saiu da tumba. Era o mesmo, mas com uma diferença muito significativa. E é o que justifica o motivo daqueles homens não reconhecerem Jesus logo no primeiro olhar. Aquele corpo que saiu era um corpo glorificado, né? Quando Jesus ressuscita, ele não simplesmente restaura o corpo anterior, né? Isso está lá em 1 Coríntios 15, 42.
Assim também a ressurreição dentre os mortos, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscita em incorrupção. Ali era o corpo que representava a humanidade glorificada, foi semeada na desonra, ressurreta na glória, na honra. É por isso que aqueles homens não viam, era um corpo agora preparado para a eternidade. O Sproul fala isso. É um corpo semelhante ao que nós receberemos na ressurreição. Um corpo físico. Foi esse que acontecia, foi isso que estava acontecendo ali. Era esse o corpo de Jesus, mas um corpo físico. E aí Jesus vai e, mais uma vez, ele expõe as Escrituras para os seus discípulos, naquele momento, lá naquela casa. E os olhos deles se abrem para entender o que havia sido dito lá atrás, a revelação que foi dada lá atrás, desde os profetas, né? Mas tinha uma pessoa que não estava entre os 11 naquela noite. Quem que era? Tomé. Tomé não estava ali. E Tomé chegou e ficou sabendo o que aconteceu. Ele duvidou. Eu só vou acreditar se eu vir aquelas marcas, as marcas dos cravos nas mãos e nos pés, na lateral, e se eu tocar, se eu botar o dedo. E aí, 8 dias depois, eles ainda estavam em Jerusalém, lembrando que Jesus morre na Páscoa, ainda estávamos no período das festas, né, daquelas semanas de festas. Eles ainda estavam em Jerusalém. E aí, 8 dias depois, mais uma vez, os discípulos com portas fechadas. Dessa vez Tomé estava lá. Eu acho que depois daquele dia Tomé não arriscou nunca mais sair de perto dos outros. Né? Pessoal, eu não vou sair de perto, porque se ele aparecer de novo, eu tenho que estar aqui para ver, né? Então eu vou ficar coladinho aqui com o povo. Acho que ele dormia e acordava naquela casa lá. E aí Jesus aparece e Tomé estava lá. Jesus já olha para Tomé e fala: Tomé, olha aqui, ó, toca. É o que você queria? Toca aqui na minha mão. Toca na lateral. E aí nós temos aquela palavra de Tomé: Deus meu. Ele fala: Senhor meu e Deus meu. Ele reconhece. Nesse momento eu acho que é quando ele tem um estalo. Você realmente é o meu Senhor e meu Deus. E aí Jesus vira e fala: Por que você viu, você creu? Bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Bem-aventurados somos nós, são vocês que estão aqui, e nós que estamos aqui, que não vimos, mas ouvimos e cremos no nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus vai e comissiona os 11 e ordena que eles fossem por toda a região, pregando o evangelho, fazendo discípulos e capacitando aqueles homens, né? Mas lá em Mateus 28,16, a gente vê uma frase importante. Jesus vira e ordena que eles voltassem para Galileia e aguardassem no monte. Não falo o nome do monte, mas é um monte que ele havia designado. E aí, nesse momento, a nossa história segue, então, a partir de João, capítulo 21. Né? O MacArthur, como eu falei, expõe de uma forma muito rica. Eu vou tentar trazer alguns pontos que ele citou para a gente aqui nessa noite. A passagem de João, capítulo 21, ela inicia da seguinte maneira. Os discípulos já estão na Galileia, né? Junto ao mar da Galileia, ao lago do Tiberíades. O mar da Galileia, na verdade, era um lago, né? E aí, o que acontece é o seguinte, João 21, a partir do versículo 2. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Disse Simão Pedro: Vou pescar. Dizem-lhe eles: Também vamos contigo. E foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já de manhã, em outra versão mais fiel, ao despertar do dia, no finalzinho da madrugada, Jesus se apresenta na praia, mas os discípulos não reconhecem que era Jesus. E disse-lhes, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhes: Não. E ele lhes disse: Lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar, pois a multidão dos peixes era grande. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, João, disse a Pedro: É o Senhor. E Pedro, cadê aqui? E quando Simão Pedro, ouviu que era o Senhor, cingiu com a sua túnica, porque estava nu, na verdade nu, estava com a roupa de baixo, ele botou outra roupa e se lançou no mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes.
Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima, e pão. E disse Jesus: trazei os peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu, puxou a rede para a terra, cheio de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse Jesus: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus, tomou o pão, deu semelhantemente o peixe, e já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Lembrando, para os discípulos, né? Ele tinha aparecido já para Maria, tinha aparecido para os 2 de Emaús, tinha aparecido uma vez só para Pedro, e a gente tem 2 vezes que ele aparece para todos os discípulos lá em Jerusalém, né? Quando eles estavam na casa. Gente, vamos lá, vamos agora destrinchar essa passagem aqui. O João perguntou quanto é um côvado. Eu tenho um livro aqui. Depois eu vou procurar. Se alguém procurar aí no Google, coloca quanto é um côvado, gente, que eu realmente não lembro agora qual é a distância de um côvado. Mas vamos olhar então essa passagem aqui, né? Onde é que Jesus tinha ordenado que os seus discípulos aguardassem? Onde? No monte. Em um monte específico. Onde é que eles estavam? Pescando, né? O capítulo 21, então, começa com os discípulos desobedecendo o comando de Jesus. Foi muito claro, vocês vão esperar no monte. Aí, Pedro que tinha visto Jesus 3 vezes já, Pedro vai e ele estava inseguro, ele estava triste, ele estava decepcionado, estava cheio de dúvida, cheio de preocupação. Muito possivelmente Pedro tinha pensado, eu não sei, eu não estou mais pronto para isso não. Pedro tinha abandonado Jesus, né? Tinha rejeitado Jesus. E no momento Pedro chegou no auge, vocês lembram quando Pedro estava no auge? Lá no meio dos evangelhos, que Jesus pergunta: quem dizem que eu sou? E Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas, depois que Pedro tem essa revelação, depois foi ladeira abaixo. Logo, pouco tempo depois, Pedro foi usado por Satanás, e Jesus repreende Pedro e fala: afasta-te de mim, Satanás, porque não sabes das coisas que são do alto, mas das que são do homem. E no momento da crucificação, Pedro nega Jesus 3 vezes, com medo de uma criada que estava lá na casa do sumo sacerdote. Então, Pedro estava aflito. Pedro tinha chorado amargamente, estava envergonhado. Ele não achava que era apto para o ministério. E aí, o que ele decide? Eu vou voltar para a minha vida antiga. Eu vou pescar. Vou pescar peixe, né? História de pregar não é comigo, não. Eu não tô apto para isso, né? Eu vou fazer o que eu sei fazer. É o que eu sei fazer, eu sei pescar. Pescar eu sei fazer, pescar peixe. Né? E curiosamente ele volta ali para aquele mesmo lago, em que 3 anos antes, no início do ministério, agora vamos lá para o comecinho do ministério, né? Pedro estava lá pescando e Jesus aparece, naquela pesca milagrosa, quando eles não tinham pego nada também. E Jesus vira, e depois de pegarem muitos peixes, Jesus vira e fala: a partir de agora, Pedro, vocês vão virar pescadores de homens. Não é pescador de peixe, não. Isso aqui é o seu passado. O seu futuro é pescar homem. E naquele momento, Pedro esquece, se deixa para lá pescar homem, abandona o chamado e vai pescar peixe, né? E da forma como costuma acontecer com todo líder, quando um líder toma uma decisão, muitos dos seus liderados são influenciados. E 6 discípulos, 6 apóstolos vão com João também pescar. Os outros a gente não sabe o que estavam fazendo, né? Pode ser que estivessem no monte, né? Mas aqueles 7 foram pescar. E eles passam a noite inteira pescando. A noite inteira fazendo aquilo que eles se julgavam capazes para fazer. Mas o que acontece? Quantos peixes eles pegam? Nenhum. 0 peixes. 0 peixe. Nenhum peixe, né? E aí, gente, é isso que acontece. Quando nós nos afastamos do chamado de Deus. Quando nós desobedecemos o Senhor, a gente fracassa, a gente falha. Quando o Senhor dá uma ordem pra gente, um comando pra gente, e a gente deixa aquele comando de lado, a gente desiste, a gente abandona o ministério, abandona o chamado que o Senhor tinha pra gente, é isso que acontece.
E foi isso que aconteceu, né? Então, quando o dia está rompendo, Jesus vira para eles, Jesus aparece na praia, eles não sabiam que era Jesus, e Jesus grita de lá. Na minha versão, tá aqui, filhos, tendes alguma coisa de comer? Mas essa palavra filhos, ela também não está muito adequada. Quando você vai ver o que ela significa, ela quer dizer crianças, meninos. Olha só, aqueles homens, eles tinham chamado para serem grandes, mas eles tinham regredido. Eles tinham andado para trás, tinham dado ré. Naquele momento, eles estavam agindo como crianças pequenas. E Jesus vira para eles e fala, filhos, pequenos, crianças, vocês pegaram alguma coisa? Basicamente assim, vocês não pegaram nada, né? Vocês não foram capazes de fazer aquilo que vocês se julgavam aptos a fazer, não é verdade? E aí, aqueles discípulos têm de reconhecer o próprio erro, o próprio fracasso. Não pegamos. Nós falhamos. Nós passamos a noite toda, mas não pegamos. E sem reconhecer que era Jesus, Jesus vira e fala, lança a rede à direita. Lança a rede aí. E sabe, quando eu fui dar uma olhada, né? Aquele não era o melhor lugar para pegar. Não tinha motivo para eles lançarem a rede ali. Eles estavam perto, né? A gente viu aqui que era 200 côvados. Deixa eu ver aqui. Ó, aqui botou 66 centímetros, outro 44 centímetros. Vamos pela média aí, 50 centímetros, 100 metros da praia. Não estava muito longe. Estava raso ainda. Não era o melhor momento do dia, não era o lugar ideal para pescar. Eles tinham vindo do meio do mar, né? Mas, mesmo sem saber que era o Cristo, quando Deus nos dá uma ordem direta, a gente é impelido a obedecer. E aqueles homens, impelidos então por essa ordem, lançam a rede. E quando eles lançam a rede, fica tão cheio que eles não conseguem puxar. E aí, acho que o estalo vem João, e João se lembra daquele momento lá de trás, provavelmente. É o mestre, é Jesus. E Pedrão, impulsivo como sempre, só age, não pensa. Gente, Pedro não está nem aí para peixe, não está nem aí para o barco, Pedro pula no mar. Mesmo tendo abandonado, mesmo tendo desistido do ministério. Ele é Jesus, eu quero estar com Jesus. Eu vou lá. E se lança no mar e sai nadando. Até chegar em Jesus. E aí, quando eles chegam à margem, Jesus estava esperando. Com brasa, com pão, com peixe, com café da manhã. Para mostrar que aquele Cristo ressurreto continuava se importando com seus discípulos, da mesma forma como ele importava antes. Continuava provendo, continuava suprindo as necessidades. Aqueles homens deviam estar morrendo de fome. Passaram a noite no mar, pescando, não pegaram nada. Estavam desanimados, estavam tristes. E aí ele vai e ele supre. Ele supre. E aí, a continuação desse capítulo, ela é muito preciosa, porque ela mostra pra gente em que consiste o nosso chamado. E a gente vai ver isso agora por meio do processo de cura, o processo do tratamento, de restauração do ministério de Pedro. Vamos voltar aqui para a leitura. João 21, versículos 15 a 24, fala o seguinte. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer uma segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhes, apacenta as minhas ovelhas. Disse Jesus pela terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? E respondeu, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que te amo. Jesus disse, pulei uma parte. Simão entristeceu-se por ter dito a terceira vez, amas-me? E respondeu, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. E disse, Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Pedro havia negado o Senhor 3 vezes.
tinha abandonado o ministério, estava em desobediência, estava onde não era para estar, tinha voltado para a vida antiga. E Jesus começa o processo de restauração de Pedro, perguntando: tu me amas? Porque a desobediência é justamente isso. Ocorre quando nós amamos algo mais do que nós amamos o Senhor. Então nós fazemos essa vontade ao invés de fazer a vontade do nosso Deus. A nossa vontade, nós nos amamos mais naquele momento. Então, Jesus pergunta para Pedro, por 3 vezes: tu me amas? Porque nós não podemos ser seguidores, discípulos de Jesus, se nós não amarmos. Porque só quem ama é capaz de fazer aquilo que tem que fazer, de sacrificar, de entregar, de abrir mão, custe o que custar. Esse é o primeiro passo, né? E aí Jesus fala: tu me amas mais do que estes? E quando a gente lê num primeiro momento, muita gente pensa do que estes discípulos, mas não. Do que este barco, do que essa rede, do que esses peixes, do que essa vida que você levava, do que isso que você sabe fazer, do que as suas vontades. Você me ama mais do que isso. Você me ama mais do que aquilo que você acha que sabe fazer, mais do que aquilo que você gosta de fazer. Porque esse é o custo. Esse é o custo. E Jesus, quando ele pergunta, ele usa para amar a palavra agapel, ágape, que é aquele amor sacrificial, o amor que entrega tudo. É o maior amor que tem, é o amor com que Jesus nos amou. E ele pergunta para Pedro justamente isso. Pedro, você me ama com esse amor sacrificial que é capaz de abandonar tudo. Eu sou o centro da sua vontade, eu sou o centro da sua vida. Você me ama com esse amor? Você larga tudo em favor de mim? E Pedro vira e fala: Senhor, tu sabes que eu te amo. Só que Pedro não responde com a mesma palavra. Ele responde com a palavra filéu, que é de amizade íntima. Porque Pedro sabia que as suas atitudes tinham demonstrado que ele não amava com esse amor sacrificial. Ele não ia ser hipócrita a ponto de falar que sim. Então ele diminui um pouquinho. Ele fala: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo com esse amor de amizade íntima. Talvez eu não te ame ainda com esse amor sacrificial, mas eu te amo. O Senhor sabe que eu te amo, é um amor verdadeiro, mas é esse amor de amizade íntima. Ele basicamente baixou o nível, né? Igual uma menina que vira para um rapaz no começo do namoro e fala: eu te amo, e ele fala: eu também gosto de você. Acho que foi quase isso, né? Mas Pedro, da sua maneira, amava o mestre, mas não da forma como deveria ainda. E aí Jesus vira e fala: Pedro, então você vai ter que apacentar as minhas ovelhas, cuidar das minhas ovelhinhas. Se é isso que você tem por mim, se você me filéu, apacenta as minhas ovelhas. E pela segunda vez, Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, você me ama, você me agapel, você tem esse amor sacrificial? E Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu filéu, que eu tenho essa amizade, que eu tenho esse amor de amizade íntima. E Jesus fala: Pedro, se você tem, apacenta as minhas ovelhas. As ovelhas são de quem? De Jesus. Nós temos que aprender isso. As ovelhas não são do líder religioso, não é do pastor. As ovelhas são de Jesus. E esse é parte do chamado. Então, Pedro, você sacrifica aquilo que você gosta. Esquece essa história de pescar peixe e vai apacentar minhas ovelhas. E por uma terceira vez, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E nessa terceira vez, a palavra fala que Pedro fica triste. Ele não fica triste porque Jesus pergunta 3 vezes. Porque ele tinha negado Jesus quantas vezes? 3. Ele fica triste porque agora Jesus não usa mais a palavra agapel, ele usa a palavra filéu. Pedro, você me ama mesmo com esse amor de amizade íntima? Esse amor, será que é isso mesmo? E aí nesse momento Pedro fica triste. Poxa, com esse amor eu amo. E aí Pedro vira e fala: Senhor, tu sabes que eu te amo. A terceira vez ele fala. E aí o processo de cura, de restauração de Pedro continua. E Jesus vira para Pedro e fala o seguinte: na verdade, Pedro, eu te digo que quando você era mais moço, você se cingia e você andava por onde você queria. Mas quando você for velho, você vai estender as suas mãos e outro vai te cingir e vai te levar para onde você não queria
E isso, Jesus disse, significando com que morte ele havia de glorificar a Deus. E dito isso, disse para Pedro, segue-me. E Pedro provavelmente começou a seguir Jesus porque ele volta, vê o discípulo a quem Jesus amava, quem que era? João. E ele pergunta, Senhor, e o que vai ser dele? E Jesus fala, se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa? Segue-me tu. Gente, olha isso aqui. Jesus está falando para Pedro o seguinte, Pedro, você me negou lá atrás, mas no futuro, você vai para onde você não quer ir. Você vai ser preso. Você não vai querer ser preso, mas você vai ser preso. E quando você for preso, você vai estender as suas mãos. O que era isso? Você vai ser crucificado, as mãos vão ficar estendidas. Para mostrar para Pedro o seguinte, você me negou lá atrás, mas lá na frente, Pedro, você não vai me negar. Você não vai me negar. Pedro, você vai me amar com esse amor ágape, a ponto de sacrificar a sua própria vida por amor a mim. Então, Pedro, você não vai ficar agora preocupado, você não vai ficar agora decepcionado, achando que você não é capaz. Você agora vai fazer aquilo que eu te ordenei a fazer. Porque é isso que vai acontecer com você. O meu nome vai ser glorificado por meio da sua vida, Pedro. E nós sabemos pelos relatos que existem fora da Bíblia que Pedro morre por volta do ano 64 depois de Cristo, debaixo do governo de Nero. E como é que ele morre? Crucificado. Mas Pedro não se sentia apto a morrer da mesma forma que Jesus. Então, ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo. É isso que acontece aqui. Mas, claro, o Pedrão não podia deixar de ser Pedrão, né? E ele vira e ele pergunta, Jesus, e o João? O João vai morrer assim também? Como é que vai acontecer com ele? Pedro, impossível. Como não amar Pedro, né, gente? Parece com cada um de nós, né? E aí Jesus vira e fala assim, Pedro, não é da tua conta não, Pedro. Se eu quero que ele fique vivo até eu voltar, isso é top, né? Se João ainda estivesse aqui. Se eu quiser, é problema meu. É problema meu. O meu chamado para ele é comigo e com ele. O que eu tenho para você é isso aqui. Você me segue. Você vai fazer o que eu estou te mandando. Independente do que o outro vai fazer. Porque é isso que nós temos que entender. Cada um tem um chamado. O que o Senhor tem para outra pessoa é problema do Senhor com aquela pessoa. Nós temos que fazer aquilo que o Senhor tem para nós. Aquilo que o Senhor tem para nós, gente. Então, é isso que é o chamado de cada um de nós. Amar, sacrificar e obedecer. Seguir, obedecer. Independente do que o Senhor tenha para nós. É assim que João encerra esse evangelho tão precioso. É isso. É dessa forma que o evangelho é encerrado. E aí, gente, para a gente fechar aqui, nós vamos ler Atos 1, que é a continuaçãozinha, a partir do versículo 2 até o 12. Aos quais também Jesus, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, ou seja, volta para Jerusalém e fica por lá, esperando a promessa do Pai que disse que de mim ouviste. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse Jesus, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E quando dizia isso, vendo eles, foi Jesus elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. E então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Belém, à distância do caminho de um sábado. E esses 11 homens, receberam esse poder do Senhor.
Esses 11 homens que testemunharam a ressurreição de Cristo, que estavam cheios de insegurança, de dúvidas, de medo, foram capacitados pelo Senhor para mudar o mundo. Esses homens mudaram o mundo. Mudaram o mundo. O Senhor escolheu 11 homens ordinários, 11 homens comuns, cheios de falhas, cheios de dificuldades, cheios de limitações, homens como nós, para mudar esse mundo. Esse é o Evangelho. Essa é a boa nova que tinha da vinda do nosso Senhor Jesus. O Verbo que encarnou. O Cristo que desceu e assumiu forma humana e viveu uma vida perfeita, sem pecado. E morreu por nós. Como havia sido revelado lá atrás, como havia sido predito nas Escrituras. Mas a morte não pôde conter o nosso Senhor, Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E Ele subiu aos céus. E hoje Ele está assentado à direita do Deus Pai. Esse é o Cristo que nós servimos. Esse é um panorama geral dos Evangelhos. Que pela graça de Deus nós fechamos agora, depois de 11 encontros, um tempo muito precioso, e eu louvo ao Senhor, eu agradeço ao Senhor por esse tempo que nós tivemos, que foi muito rico, foi uma bênção. Mas semana que vem tem mais, a nossa história ela não acaba aqui, porque semana que vem a gente vai ver como esses 11 homens mudaram esse mundo. Como é que eles fizeram? Eles acompanhados por quem? Por Paulo. Paulo vai aparecer, Paulo, muito precioso, né? E a gente vai ver como é que esses homens mudaram a partir do livro de Atos. Amém? Glória a Deus, gente, que bênção, que maravilha. É muito lindo, né? É muito lindo ver o que o Senhor fez por meio da vida desses homens e o que o Senhor pode fazer por meio da nossa vida. Porque é o mesmo Deus que operava, que operou, é o que opera e é o que continuará operando. Porque o nosso Deus, ele não muda, ele é imutável. O mesmo Deus que era, ele é e continuará sendo para todo o tempo. Para todo o tempo. Para todo o tempo. Pai, muito obrigado, Senhor. Como nós somos privilegiados por termos um Deus tão maravilhoso. Um Deus que nos amou com o maior amor do mundo, que se entregou por cada um de nós, para que nós tivéssemos vida e vida abundante, vida plena, vida próspera. Nós sabemos que este tempo presente é um tempo muito curto, uma eternidade ao seu lado nos aguarda, Senhor. Então nós pedimos que nós também sejamos capacitados para fazer assim como esses 11 homens fizeram. Assim como esses 11 fizeram, para que nós também amemos ao Senhor, para que nós também sacrifiquemos aquilo que temos de sacrificar, por amor a Ti, e para que nós possamos Te seguir, Te obedecer. Tenha o Senhor o que for para nós. Nós Te agradecemos pela Tua palavra, a Tua palavra que é verdadeira, que é vida. Nós Te agradecemos porque o Senhor nos alimenta com essa palavra. Ela que nos dá aquilo que nós precisamos. O alimento verdadeiro. Vem de Ti, meu Deus. Nós Te louvamos e consagramos esse tempo a Ti, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. O Senhor é lindo demais, né, gente? O Senhor é lindo demais. Que bênção. Queria agradecer a cada um que esteve com a gente nessa jornada do Evangelho, dos Evangelhos, né? Como eu falei, foram 11 encontros. O primeiro foi para dar uma visão geral e depois 10 encontros falando sobre as histórias aqui. E a gente vai dar sequência. Essa, na verdade, é a nossa, deixa eu nem anotei aqui, mas acho que deve ser lá pela nossa 25ª, 26ª meditação, só na série Panorama Bíblico, né? É o nosso 41º encontro no total, desde que a gente começou a fazer essas lives semanais. Na semana que vem, quinta-feira, a gente segue por aqui. Todos vocês são convidados, chama aí o pessoal. Se você está sendo edificado, chame convidados, chame seus amigos para aprender. Que a gente vai continuar por aqui. Quando a gente acabar o panorama do Novo Testamento, a gente vai começar uma nova série, porque a gente não vai parar. A gente só vai parar quando o Senhor determinar, porque não é esse o comando que Ele dá? Siga-me e vai fazer o que eu mandei. E o que Ele mandou foi isso, então a gente vai fazendo. Amém? Glória a Deus, pessoal. Lembrando que todas as lives estão gravadas no YouTube. Se você perdeu alguma, vá lá e assista. E até a semana que vem, gente. Fiquem com Deus. Beijo no coração de vocês. Valeu demais e a gente se vê.